seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Fator Humano, uma iniciativa da Chapa Fator Humano que concorre às eleições 2024 para a diretoria executiva da BRH São Paulo. Eu sou Glória Vanik, jornalista, e hoje o assunto são os ambientes tóxicos nas empresas. Depois da pandemia, entre abril e setembro de 2021, aproximadamente 24 milhões de americanos pediram demissão de seus empregos. E o motivo principal? Justamente esse, uma cultura corporativa tóxica. Dados de uma empresa que fornece inteligência no local de trabalho mostraram que foi essa a razão número 1 para a saída dos trabalhadores, superando as questões salariais. Esse fenômeno revelou como ambientes de trabalho negativos têm um impacto direto na retenção de talentos, mais do que qualquer outro fator. E combater esse tipo de ambiente é urgente para a sustentabilidade dos negócios e o bem-estar dos colaboradores. Então, só começando. E hoje a gente tem 3 convidados que vão ajudar a aprofundar esse tema. Então, aqui com a gente, Sueli Leão. Tudo bem, Sueli? Prazer. Tá aqui, Sueli, Glória. junto com a gente, diretora da Union Human Development, coach de lideranças, certo? Exato. Luciana Camargo está aqui junto com a gente também, líder de recursos humanos, há mais de 20 anos, consultora e articulista. E temos aqui também o Cristiano Moreno, diretor de recursos humanos da AEGEA Saneamento e Participações. Muito obrigada. Muito pela bom dia a presença. todos. Bom dia, né? Um prazer Obrigada estar aqui pela com presença de vocês. todos. Bom dia a todos. Sueli, começando com você, então, eu queria te pedir para definir o que caracteriza um ambiente tóxico, né? Quais são os sinais mais comuns de que uma empresa está enfrentando esse tipo de problema? Então, é um espaço que não está alinhado adequadamente à boa convivência do ser humano, Uhum. né? Ele traz muito dano à saúde mental e à saúde física das pessoas, né? Provoca muita ansiedade, muitos sentimentos negativos nesse ambiente, né? Também mal-estar. As pessoas acabam não se sentindo bem e felizes nesse ambiente de trabalho, né? Os principais sinais que você vê nesse ambiente é baixa energia para o trabalho, Uhum. sensações de... Você percebe que as questões emocionais são muito negativas, tristeza, falta de motivação no trabalho, falta de energia mesmo, ansiedade, Uhum. né? E É aquele ambiente tenso, né, Sueli? é um ambiente tenso, Aham. que é muito negativo ao bem-estar das pessoas, É aquele né? que a gente vê de vez em quando alguém chorando, e chorar não é problema, mas você chorar por causa de tensão no trabalho, toxicidade no trabalho, aí já é outra coisa, né? Exatamente. E por consequência, falta colaboração, falta coesão. Então, as pessoas não se adequam a esse ambiente de forma saudável, E né? quando vão embora para casa, estão ali exaustas, né? Exaustas, exauridas, né? Exauridas. E isso não é positivo para ninguém, Com né? certeza, com certeza. Então, acho que as empresas precisam muito pensar nessa questão do ambiente tóxico, né? Que muitas vezes não se dão conta dessa realidade, né? Uhum. Cristiana, a gente sabe que nem tudo é visível, né? Muitas vezes um ambiente é tóxico, mas a toxicidade se manifesta de algumas maneiras menos óbvias. Quais tipos de comportamento podem ser considerados tóxicos? Olha, um pouco o que já foi falado, né? A história da questão emocional, o desequilíbrio emocional, a ansiedade, o estresse, a desmotivação, a baixa energia. Mas tudo isso faz com que a companhia viva alguns sinais, né? Uhum. Quais seriam alguns sinais aqui para ilustrar? A taxa de turnover ou de rotatividade, né? Pessoas pedindo para ir embora, né? Sim, O aumento dessa taxa, né? O aumento da taxa de absenteísmo, então pessoas adoecendo, né, por questões sim, físicas ou emocionais. exatamente. Você vê também um ambiente muito menos colaborativo, né, e pessoas mais competindo do que colaborando. Uhum. Você vê aumento na sinistralidade dos planos de saúde. Para quem não conhece, a sinistralidade basicamente é a utilização do plano. Então, Uhum. quando você vê um desequilíbrio na utilização do plano de saúde, ele tem causas. Essa pode ser uma delas.
né? Pessoas adoecendo, de Claro, fato. Então, claro. são alguns sinais de que algo não vai bem na cultura da companhia. Ô, Luciana, a liderança, eu sempre falo que o exemplo vem da liderança, né? A liderança tem um Verdade. papel importantíssimo dentro do ambiente de trabalho. Então, como é que a liderança pode, mesmo sem perceber, dar continuidade a um ambiente pesado, a um ambiente tóxico que afeta a todo mundo? Eu sempre digo, a liderança é fundamental. E os Uhum. comportamentos da liderança refletem no ambiente organizacional. Eu diria que a liderança é responsável sobre 2 aspectos. Ela mesma e os comportamentos dela. Uhum. E o outro, a má gestão, a má gerência. Deixa eu falar dos 2. Perfeito. Do ponto de vista de comportamento, um líder que provoca um ambiente organizacional negativo, ele desrespeita as pessoas, ele não ouve, interrompe, não deixa as pessoas falarem. Terminarem a fala, né? Fazem piadas preconceituosas, Nossa. gerando mal-estar nas pessoas. Favoritismo é algo que impacta muito o ambiente organizacional. Expor as pessoas, chamar a atenção das pessoas na frente dos outros, deixando as pessoas constrangidas. Uhum. Esse tipo de autoritarismo gera um ambiente muito, muito negativo. Agora, quando o líder não expõe, não é tão claro que ele tem esses comportamentos, mas se ele não é um bom gestor, por exemplo, comunicação ineficaz, né? As pessoas não sabem o que é esperado delas, não sabem como elas são medidas, não sabem como é que ela se insere no contexto. Isso provoca muita insegurança, porque não sabe o que vem pela frente. Não sabe dar um bom feedback. Não sabe dar um bom feedback, Não é isso? não tem espaço para você dar o feedback, Uhum. ou também, né, ou seja, ter uma conversa de 2 lados com o gerente, né? O gerente não sabe dar o feedback e também não está aberto para entender as questões do profissional. E aí o profissional fica com medo de entrar na sala daquele gerente. Com certeza. Não é com isso? certeza. E ali torna-se um abismo de comunicação muito grande e aquilo só vai piorando a questão do ambiente. Exato. Um outro exemplo é reconhecimento. Todas as pessoas esperam ser reconhecidas pela performance, pelos resultados. Uhum. Você não ser reconhecido gera uma frustração muito grande, desmotivação, queda de produtividade. Mas tem um outro erro também, que é reconhecer errado, né? Reconhecer as pessoas que não contribuíram tanto e geram um mal-estar na organização, comparado com aqueles que realmente contribuíram, né? Líderes que não dão valor e não acham que as pessoas têm que se desenvolver como parte do trabalho mesmo, Sem né? As dúvida. pessoas precisam continuamente trabalhar os skills. Desenvolvimento não é benefício, né? As pessoas precisam estar trabalhando nos skills, nos conhecimentos dela. O líder que não faz isso acaba gerando um ambiente de estagnação. As pessoas acham que elas estão absolutamente largadas ali, eles só tem aquilo de perspectiva, é fazer a mesma coisa todos os dias. Você me faz lembrar uma situação de líderes que a gente presencia, né? Que tem um funcionário que é tão bom que ele não quer dar abertura para aquela pessoa crescer. Porque ele é tão bom no que ele faz que o líder quer manter ele ali. E isso gera também uma série de problemas dentro daquela equipe, inclusive com aquela pessoa. Com certeza. Porque ela tem possibilidade de ir além, mas como ela funciona, aquela peça funciona tão bem ali na minha engrenagem que eu não quero mexer. E aí acaba impedindo aquele colaborador de crescer também, né? Exato. E um outro que eu acho muito importante é a capacidade de entender que as pessoas têm demandas pessoais e profissionais. O líder que não tem empatia e que exige que os funcionários trabalhem cargas excessivas de trabalho, de horas de trabalho, e não respeitam as necessidades individuais de cada um, ao longo do tempo, o impacto na saúde mental é muito grande. Devastador, É né? devastador. É onde as pessoas realmente, eu acho que sucumbem, porque não é sustentável você trabalhar um número excessivo de horas todo o tempo, Sem dúvida. né? Ô, Sueli, quais são as medidas que uma liderança pode tomar para poder mudar esse tipo de cenário dentro da empresa? Eu acho que assim, a principal questão, eu acho que a gente precisa trabalhar muito na questão, na cultura organizacional, Uhum. tendo como base
né, o desenvolvimento dessas lideranças de uma forma mais humanizada, de uma forma mais participativa, tendo um entendimento maior das necessidades das pessoas, necessidades individuais, ter mais empatia em relação a essas pessoas e ter, porque assim muitas pessoas não se dão conta e não levam em consideração questões emocionais. Então, às Sim. vezes você não está bem, né? E uma outra questão, a gente precisa considerar, existem diferentes estilos de pessoas, diferentes modelos mentais. A gente precisa considerar isso nessas relações que a gente tem no trabalho, né? E não é taxar todo mundo de uma maneira e achar que Todo mundo tem que entrar naquele modelo, né? naquele modelo, né? Uhum. Então a gente precisa considerar questões emocionais, fatores humanos que são extremamente necessários no convívio. É o que a Luciana colocou. A gente vê muito ambiente de muito estresse, onde o gestor acha que aquele que é bom é aquele que trabalha altas horas e que tem que ser assim e que precisa ser dessa forma e que é aquele que mostra o melhor desempenho, Sim. só que não sabe o dano que está trazendo para cada profissional, para a equipe como um todo, Uhum. né? E nós precisamos considerar o fator humano, né? Sem Nós dúvida. precisamos ter tempo lá para a vida pessoal, para falarmos de necessidades e para ter um entendimento melhor das emoções das pessoas no ambiente de trabalho. Então, a liderança tem um papel crucial, mas a gente precisa trabalhar desde da cultura, né? Sem dúvida. E a De- cultura é algo que a gente muda mesmo, né? Sim, e só complementando, eu acho que a gente tem que dar a mão para o gerente às vezes. A gente não pode considerar, nesse contexto, que o gerente sempre é O causador. o causador. Uhum. Né? Muitas lideranças, às vezes, têm dificuldade de se comunicar. Né? E isso é treinável. Assim, entender a importância da comunicação, da escutativa, da empatia, do feedback, de criar um ambiente aberto onde as pessoas se sintam parte daquele ambiente, né? Perfeito. Incluídos, ouvidos. Tudo isso é treinável. Eles precisam ter um espaço para eles aprenderem a ser mais abertos e vulneráveis e até colocar as dificuldades que eles têm para a organização conseguir ajudá-los, né? E o comportamento deles sempre tem que refletir os valores da organização. É o que você comentou, Glorinha. Líder tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. E as Tem que pessoas ser exemplo. olham. Era isso que eu ia comentar também, complementando a Luciana, quer dizer, a companhia precisa definir com clareza quais são os valores que são reconhecidos, o que não deve ser feito, Exato. o código de conduta claro, comunicado, todo mundo deve entender o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Tão importante quanto sim ou não, né? É ou não. Tanto quanto ou até mais, né? Uhum. Para ficar claro o que não é valorizado nessa cultura, né? Uhum. Além disso, criar os canais de comunicação oficiais, canais de denúncia, ouvidoria, a gente chama de ouvidoria, né, em algumas empresas, quer dizer, para que as pessoas que estão em situações complicadas possam falar com alguém. Se elas não têm a liberdade para falar com o gestor, elas podem falar via canal de denúncia. Agora, tem que ser um canal de denúncia que seja isento. Que seja isento. Porque eu já vi situações dentro de empresas em que o canal de denúncia havia uma ligação muito forte com a liderança. Com a gestão, aí você acaba impactando na eficácia do canal. Exatamente. Então ele tem que ser isento e ele tem que ter políticas de consequência claras, né? Porque se as pessoas denunciam e nada acontece, é pior ainda. Sem dúvida. Porque as pessoas vão parar de denunciar, vão achar que é uma cultura, né, de retaliação, do medo. Então, esses canais precisam estar muito bem estabelecidos e precisam funcionar bem. Uma outra coisa também que me veio em mente aqui é a questão de desenvolvimento de programas de saúde e bem-estar, né? Que eu acho que todas as empresas falam muito disso, mas nem todas fazem bem, né? E tanto saúde física como emocional. Quer dizer, olhar para a saúde de uma maneira integrada, né? A saúde emocional não está separada da física. Né? Nós somos um ser inteiro, né? Corpo, tá mente, tudo junto. Né? Tá tudo junto. Então, esses mecanismos são super importantes aí para que não só as pessoas, os colaboradores, mas os próprios líderes busquem alternativas de equilíbrio, né? Alternativas para se tornarem, vamos dizer assim, pessoas mais
mais sãs, mais equilibradas para poder fazer as atividades do dia a dia de uma maneira mais equilibrada. Perfeito, porque liderança, a gente fala que liderança muitas vezes ela é solitária, né? E o líder ali, quando está muito solitário, ele acaba com maiores dificuldades ainda de lidar com determinadas situações. Então, ele também precisa de um apoio emocional, de um apoio Sem dúvida. E os total. canais de comunicação que o Cris comentou também são feedbacks para a liderança, né? Uhum. Muitas vezes existe uma questão na organização que precisa ser denunciada. O canal anônimo pode levar informações importantes para a investigação. E como você falou, Glorinha, as pessoas que fazem a investigação precisam ser muito capacitadas. Não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa isenta, Uhum. neutra, que vai ouvir todas as partes envolvidas na denúncia e vai, após um diagnóstico, levar para um comitê também isento que vai avaliar as consequências e se é o caso de punição, as ações que têm que serem tomadas. Uhum. O líder, às vezes, ele nem é parte dessa questão. É algo muito sério que está acontecendo dentro da organização. Mas se o canal é confiável, as pessoas respeitam, porque sabem que elas estão seguras levando uma informação para a empresa, ele vai ser usado. Mas o medo da retaliação é algo muito sério, acontece realmente. Sim. E a empresa tem que ter mecanismos para punir retaliação. Né? E se isso não é feito, com certeza as pessoas elas vão ter medo. Perdem a de credibilidade, né? E qual que é a consequência disso? É total desengajamento, né? A gente vê aí os índices de desengajamento das empresas serem muito altos, porque elas realmente não acreditam, né? Confiança é a palavra-chave. A Sueli falou na questão da cultura organizacional, né? Ela pode se deteriorar a ponto de tornar o ambiente de trabalho insuportável, não é isso, Sueli? Então, vou perguntar aqui para o Cristiano, isso acontece rápido ou é de uma forma gradual? Essa questão da interferência na cultura? Eu acho que tem as duas possibilidades, Uhum. né? Dependendo da intensidade, ela pode ser gradual ou pode ser brusca, né? Uhum. Mas tem traços, né, de culturas que você consegue identificar que está indo para o caminho errado, né? A história da cultura muito hierárquica, onde não tem diálogo, né? Os líderes tomam as decisões sem envolvimento dos colaboradores. Tem a questão da competição exagerada, né? Então você pode ter incentivos de remuneração de fato que promovem o indivíduo e não o coletivo. Se você faz isso excessivamente, você vai criar uma cultura excessivamente de competição. Isso também vai na contramão desse ambiente favorável. Tem uma palavra que agora está na moda que é a coopetição, não é isso? Competição, que é a história da colaboração com a competição. Quer dizer, é uma coisa um pouco mais equilibrada, né? E muitas organizações não veem que os mecanismos que elas têm promovem algum tipo de cultura. Então, não adianta falar da cultura desejada se você não fizer um diagnóstico profundo das ferramentas que você utiliza na companhia, para saber se elas estão te levando para a cultura desejada ou estão te distanciando da cultura desejada. Entendi. Um outro ponto interessante também é a avaliação de performance, quando você vai avaliar a performance das pessoas. As empresas elas têm que tomar muito cuidado de não avaliar só o resultado final, o que a pessoa fez, e sim como ela fez, né? Nessa questão da competição que a gente comentou, que o Cris comentou agora, se para conseguir aqueles resultados ele impactou a vida de muitas pessoas, gerou muito estresse na organização, criou muito conflito, atrito, essa pessoa não pode ser bem avaliada porque ela atingiu o resultado final. Não é só o resultado que importa. Não, é o como. É o como, é o caminho, né? É o caminho. Para se chegar até ali. Sueli, quais são as melhores práticas para se combater um ambiente de trabalho que é tóxico e como que as empresas podem monitorar e medir a toxicidade dentro do ambiente de trabalho? Trabalhar, assim, principalmente com sensibilização dessas lideranças na questão do entendimento do ser humano, né? Das necessidades das pessoas, é um ponto crucial, e trabalhar a questão do desenvolvimento dessa liderança mais participativa e humanizada. O que eu queria comentar e agregar agora
né, nessas conversas todas que a gente estava tendo. Uhum. Muitas vezes a gente percebe que tem líderes, como você comentou, estão muito sozinhos nesse Uhum. ambiente. E muitas vezes eles não se dão conta das próprias emoções. Praticam ações porque supostamente era o que é esperado, mas não se dão conta da consequência dessas É um soluções. pouco falta de autoconhecimento, às vezes, né? Autoconhecimento. Uhum. Então, acho que a empresa precisa cuidar muito bem dessas lideranças nesse sentido. Colocar o fator humano é crucial, tanto no que diz respeito a ele, por ele, na questão dele mesmo, o Uhum. autoconhecimento, como em relação aos seus colaboradores, né? E a partir daí ter ações mais voltadas para esse entendimento dessa dinâmica das relações humanas. Esse é um ponto muito importante, quer dizer, aumentar o nível de conscientização em Isso, relação a esse assunto na alta liderança. isso. Ainda tem muito tabu nas companhias, Ainda tem né? muito, Tem um pouco ainda aquela cultura do muito a se herói, falar. a cultura Uhum. do fazer sempre muito mais, atingir os resultados financeiros a qualquer custo. Ainda tem culturas que valorizam demais isso. Sem dúvida. Então, você tem que trazer mecanismos para poder provocar reflexões, né? Fazer diagnósticos, aumentar o nível de conscientização para que os líderes consigam se enxergar dentro dessa equação. Se ele não se enxerga e não derruba essas barreiras, ele não consegue promover um ambiente saudável. E ele continua Exatamente. praticando, né? Praticando e gerando os mesmos efeitos, né? Então, essa é uma das partes primordiais. Cristiano, seguindo a partir do que você falou, como é que a área de recursos humanos ela consegue criar políticas para prevenir esses ambientes tóxicos? Existe algum protocolo, algum tipo de protocolo para isso? Olha, eu diria que tem alguns protocolos, mas o principal deles, na minha opinião, é desenvolver um projeto de saúde e bem-estar, né? Estruturado e sério e patrocinado pelos acionistas, pela liderança da companhia. Como é que funcionaria? Você faz um diagnóstico, né? Uhum. Contrata uma empresa para fazer o trabalho, para te ajudar, um fornecedor, um parceiro, faz um diagnóstico de como é que a companhia está em relação a esse assunto, tanto em relação ao que as pessoas respondem, como em relação às práticas de benefícios ou de recursos humanos que a companhia tem, né? Aí Uhum. na jornada você vai capacitar tanto a liderança em relação a esse assunto, para dar consciência, autoconhecimento e etc. Uhum. Os colaboradores também entenderem do que se trata, né? Eles também se sentirem capacitados para começar essa jornada de saúde e bem-estar. Aí você vai vai colocando mecanismos de apoio psicológico, programas de saúde física, uma série de programas que estão dentro desse guarda-chuva, desse projeto, e de tempos em tempos você vai medindo, né? Como é que os indicadores estão avançando ao longo do tempo. Está funcionando ou não está funcionando? Qual é o mecanismo que está gerando mais resultado? Vamos usar mais. Qual que não está gerando nenhum resultado? Vamos tirar do projeto. Então, Uhum. com o tempo, você vai criando uma jornada favorável e as pessoas vão percebendo uma mudança do ambiente. Consequentemente, a empresa vai ter mais engajamento, vai ter mais pessoas energizadas para chegar no resultado. Então, não é uma questão de moda, quer dizer, Não, é absolutamente. São dados, sustentabilidade. né? São dados, primeiro, É. e a sustentabilidade do negócio. Quer dizer, se Uhum. os donos de uma empresa não estão preocupados com isso, eles vão ter problemas de resultado lá na frente. E cada vez mais, porque cada vez mais a gente está vendo aí as novas gerações chegarem no mercado, que já estão em quase 25%, né, da quantidade. Geração Z já é quase 20%, 25% do total de pessoas Da força de trabalhando, da trabalho. força de trabalho. Então, e eles já chegam com outra mentalidade. E não adianta a gente querer pegar uma geração inteira e enfiar dentro de uma caixa e falar, não, tem que ser desse jeito. Pelo contrário, a gente é que vai ter que se adaptar, as empresas vão ter que se adaptar a essa nova força de trabalho. Exato, que é Não o é isso? futuro que está chegando. É o futuro que está chegando. Então, quem não se adaptar a isso, quem não modificar isso, vai ficar para trás. Não vai conseguir atrair essa turma, não vai conseguir engajar, reter e, consequentemente, não vai conseguir operar no ambiente empresarial. Exatamente. E Diga, Sueli. eu gostaria só de acrescentar uma questão muito preocupante. Nós temos hoje uma realidade de número de pessoas depressivas no ambiente empresarial extremamente alto. Uhum. Extremamente. Cerca de 33 milhões de pessoas. Olha só. E o ambiente de trabalho é o principal veículo
que tem contribuído para isso, Uhum. né? Se as empresas não trabalharem isso, é extremamente complexo a coisa, porque o nível de produtividade compromete muito o nível Com de certeza, cai. Então, e é uma preocupação da questão da produtividade, do desempenho Uhum. operacional da companhia. Então, acho que a gente tem que cuidar de tudo, né? E acho que se as pessoas, os gestores, os grandes empresários se darem conta disso, só vai trazer benefícios para a própria companhia. Com certeza. Todas essas iniciativas de bem-estar, né, que o Cris comentou, elas têm que ser adotadas, utilizadas por todos os níveis da organização. Quando somente os profissionais usam e a alta liderança acha que isso é só um benefício, A alta liderança acha que ela não tem problema nenhum. não, mas Que o isso problema é só Da base. da base. e isso causa um Uhum. problema organizacional grave, porque as pessoas têm medo de utilizar todas as opções que elas têm de bem-estar, porque isso fica parecendo um benefício e que, na verdade, o que os líderes esperam delas era que tenham os mesmos comportamentos que eles têm. E Exatamente. se eles não adotam isso, as pessoas vão se sentir culpadas, né, de tentar algo diferente para cuidarem de si mesmos. Exato. Assim, não adianta a companhia tentar promover essa cultura e a alta liderança ter hábitos insalubres, trabalhar Exato, 16 horas exato. por dia, não praticar atividades físicas, não participar dessas opções de saúde emocional, porque Uhum. vão perceber que é a história do walk the talk, né? Traduzindo aqui, é a história de não fazer o que você fala. Sim. Então, isso daqui é muito importante. Se a alta liderança não entra no programa e nos projetos, Exato. com o tempo, isso vai perdendo a força, vai perdendo a credibilidade e vai perdendo a eficácia. Exatamente, exatamente. Porque fica só, olha só como somos legais. Estamos fornecendo isso para vocês, não é? Não fazemos parte da E equação. não fazemos parte dessa equipe. É bem isso. Ô Lu, queria te perguntar sobre a questão de adaptação. O Cristiano falou sobre protocolos, mas eu queria entender, para todas as empresas funciona essa questão de protocolo ou cada empresa deve desenvolver, olhar para dentro e desenvolver os seus critérios ali dentro da sua própria política? Cada empresa tem que olhar para dentro e desenhar o que faz sentido para aquele negócio, para aquele tamanho de negócio, para aquela indústria, para aquele ambiente organizacional. A gente tem muitas pequenas empresas, Uhum. médias empresas, que não têm uma estrutura tão organizada como o Cris comentou, mas não por isso elas não devem olhar seriamente para essas questões, né? Eu acho que algo que vale para todos é que todos os líderes de qualquer organização, eles têm que ter consciência do impacto que eles geram na organização, Uhum. né? Às vezes é nos seus times, às vezes é no fornecedor, às vezes é nos pares, enfim. Todo mundo tem que ter responsabilidade pelos seus comportamentos. Então, eu acho que essa reflexão interna, não importa o tamanho da organização, Uhum. é muito importante. E a necessidade de atuar nas irregularidades, né? Você não precisa ter uma organização extremamente estruturada do ponto de vista organizacional de RH Uhum. para você ter um mecanismo para você atuar em irregularidades, em denúncias, e atuar para que o ambiente seja sempre saudável. Tentando contribuir um pouco nesse aspecto, eu já vi os dois extremos, quer dizer, empresas super estruturadas, super rentáveis, crescendo muito. Nessas empresas, a forma como eu vivi e participei e tentei influenciar é a questão da sustentabilidade do negócio. Quer dizer, a Uhum. empresa está indo super bem, estruturada e tal, mas se a gente não fizer mecanismos de sustentação, não vai perdurar. É o alicerce, né? É o É o alicerce. E alicerce. do outro lado tem as empresas menos organizadas, menores, ou que não são rentáveis, que têm desafios, né, financeiros, etc. e tal. Nesse tipo de empresa, eu vejo a saída, você discutir mais em termos de retorno de investimento, produtividade, resultado, quer dizer, você mostrar para os donos e para a alta liderança que, assim, isso vai gerar mais resultado para os acionistas e Exato. para a companhia. Então, acho que são formas, abordagens diferentes para situações diferentes.
Eu acredito que as pessoas, as empresas, não importa o tamanho, elas têm que entender que os resultados são realizados através das pessoas. Exatamente. E se eles não olharem isso como uma prioridade de negócio também, eles vão estar perdendo oportunidade de ter empresas produtivas, com alto engajamento, com pessoas felizes, que vão realmente estarem lá, né? Quererem estar nesse ambiente. Que hoje fala-se muito de tecnologia, de inteligência artificial, mas a inteligência emocional continua sendo ali a Sim. prioridade dentro de Sem qualquer dúvida. organização, né? E uma última mensagem é você não atuar, é você ser conivente. Né? A gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que não está acontecendo nada. As pessoas elas têm que realmente ter essa percepção do que está acontecendo em torno delas e tomar uma ação. Eu sempre falo, nunca subestime o seu público. Com certeza. Não é? Isso eu trago ali dos verdade. meus Exato. históricos, mas vale para qualquer situação. Sueli, sempre tem uma resistência interna. A gente sabe disso, principalmente em mudança de cultura. Como tratar isso no dia a dia? Eu acho que a gente já falou um pouquinho, cada um falou um pouquinho a respeito disso, mas eu penso que a melhor prática é provocar sensibilizações, né? É trazer reflexões sobre pessoas, relações humanas, emoções, né? Consequências de comportamentos no dia a dia, no trabalho, né? Formas de dar feedback, formas de se relacionar, de se comunicar, né? Então, a sensibilização é parte crucial nesse processo. E eu penso que, na verdade, o RH tem a gestão de pessoas, a área de gente, tem uma missão muito importante, que é ser o canal, o veículo que possa promover essas reflexões e trazer esta mudança de mindset dentro das organizações. Perfeito. Isso ali eu também colocaria que RH não pode ficar só no suporte, né? Sim. RH ela tem um poder muito grande na organização quando o tema é cultura, ambiente organizacional. Sim. E se identificar focos de resistência, mesmo que seja na alta liderança, ser mais diretivo, fazer se coaching, posicionar, né? Se posicionar e fazer coaching, assim, uma conversa individual, exato, aberta, transparente, mostrando para essa pessoa, né, pode ser um líder, um gestor, um executivo, que o comportamento dela está gerando um impacto na organização. Então, acho que a gente tem que ter coragem, tem que em inglês a gente fala speak up, né? A gente tem que realmente atuar em cima dos problemas e dos focos de resistência. Exercer a influência, né? Que é um dos grandes pontos da área de recursos humanos, quer dizer, de fato, exercer a influência na alta liderança. Perfeito. Estamos chegando ao fim. Chegando ao fim o episódio de hoje, a discussão super saudável sobre o combate aos ambientes tóxicos nas empresas é importante para construir locais de trabalho cada vez melhores. E antes de encerrar, eu quero agradecer a presença, então, de todos aqui. Sueli Leão, muito obrigada. Luciana Camargo, Cristiano Moreno. E pedir uma dica final para vocês, líderes e profissionais de RH que estão vendo e ouvindo a gente. Então, eu vou pedir para que eles deem essas dicas para vocês. Quer começar, Sueli? Como eu já comentei, eu acho que sensibilização no que tange a ser gente, suas necessidades emocionais e físicas, trazer esse lado mais humano para dentro da organização, para promover reflexões para as pessoas, para as lideranças, para a alta gestão em relação a isso, né? Estimular também esse lado mais humanizado e participativo das lideranças e trabalhar especificamente com saúde mental e física. Perfeito. É isso. Lu, a minha dica fica para as pessoas realmente terem coragem. Elas externarem quando elas estão insatisfeitas, quando algo está errado, não só com elas, mas em torno delas. Eu acho que a gente tem que ter um mundo com mais diálogo, a gente tem que não ser conivente com o que é errado e confiar realmente nos canais
da empresa, e se esses canais não são confiáveis, buscar outras formas de dar feedback, mas não deixar uma situação ruim, negativa, perdurar por muito tempo. Isso faz muito mal para o indivíduo e para as organizações. Perfeito. Cristiano. Para complementar, eu falaria do autoconhecimento e do diálogo, né, que a Luciana já colocou. Então, quanto mais autoconhecimento as pessoas buscarem, mais capacidade elas vão ter de navegar melhor nesses ambientes e buscar influenciar positivamente os ambientes. E a questão também do diálogo, né? O velho e bom diálogo, mais do que medieval, acho que ajuda muito, quer dizer, em todas as direções, para o lado, para baixo, para cima, diagonal. Se as pessoas tiverem abertura e se posicionarem com coragem nos diálogos, eu acho que tende a criar um ambiente mais saudável. Então é isso, combater ambientes tóxicos, promover a segurança psicológica são algumas das bandeiras da Chapa Fator Humano para a gestão 2025 até 2027, à frente da diretoria executiva da BRH São Paulo. E no dia 12 de setembro tem eleição. Vamos lá, gente? Votar na Chapa Fator Humano? E, por favor, né, continuem acompanhando o podcast Fator Humano, que tem muito conteúdo bacana, como vocês podem ver, e a gente se encontra no próximo episódio.